Olá, amigos e irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal, vídeo diversos, onde aqui nós postamos vários tipos de conteúdo e também conteúdo aqui para nossa reflexão, para a nossa vida espiritual. Queridos irmãos, hoje nós queremos falar aqui sobre a separação espiritual do cristão e o mundo. Meus amados, eu me motivei a fazer esse vídeo contendo essa reflexão, porque em outro vídeo aí nós postamos aí as características de uma seita. E um dos pontos aí que nós pontuamos seria o rompimento com a sociedade. Ou seja, o que nós pontuamos foi o seguinte, que quando uma denominação, um grupo de pessoas, um líder ali começa a dizer que você tem que se afastar da sociedade, que você tem que tomar cuidado com o que você fala com as pessoas. Existem outros pontos, né? Outros pontos que nós pontuamos ali, mas o ponto principal que eu quero falar sobre hoje é isso aqui. Então, quando o líder começa a botar na sua cabeça isso, que você tem que viver fora da sociedade, que você tem que abandonar os amigos para lá, que agora você tem que ser uma pessoa fechada, não conversar mais com ninguém, até com a sua família, se for possível, até abandonar a sua família. Aquele que não for dessa tal seita você considera como pecador. É esse tipo de rompimento que eu estou falando. Porque veio a pessoa aqui nos comentários e comentou o seguinte. Ele falou assim, eu quero dizer aqui que o cristão ele precisa sim romper com a sociedade. Bom, o que ele quis dizer na verdade, eu até compreendi a colocação dele, que ele quis dizer assim, que o cristão tem que ser separado. Só que a separação do qual a Bíblia fala e a separação com qual as seitas fazem, existe uma diferença. Então nós queremos falar dessa separação do qual a Bíblia nos ensina. Agora a separação tal qual as seitas fazem, trata-se de um extremismo. E eu sou a pessoa que digo que qualquer tipo de extremismo, ele não vem de Deus. Né? Que nós temos que ser temperado, a Bíblia diz, nem santo demais. O indivíduo que ele quer ser santo demais, ele cai em problemas e não aguenta levar sua cruz até o fim. Vamos citar aqui algumas escrituras aqui para nós meditar. Mateus 5, do 13 ao 16, diz assim, vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz para todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que veja as suas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Então veja, meus queridos, vamos pegar como base aqui uma pessoa que ele nunca foi cristão. Ele nasceu e está vivendo lá na mais ignorância, né? Na mais terrível ignorância no mundo, fazendo tudo aquilo que não presta. Agora, em dado momento, ele ouve o evangelho, ele aceita Cristo como Salvador. Qual é a atitude dele? É ele sair daquele meio, nunca mais comparecer, etc? Não. O que ele tem que fazer é mostrar que houve uma mudança na vida dele. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Então você é uma luz para brilhar no meio dos homens. A Bíblia não manda você criar uma sociedade separada da sociedade. Nós vamos fazer uma cidade aqui onde só entra crente. Nós vamos aqui arrumar um ônibus que vai para a cidade, né? Eu moro aqui 140 quilômetros distante da cidade. Então nós vamos ter uma linha aqui de van ou de ônibus que ela só carrega crente. E como você é extremista, como você pensa que você tem que viver longe da sociedade, então você vai andar nesse ônibus. A pergunta é o seguinte, é possível
você viver longe da sociedade? A resposta é não. Então jamais você vai se propor a fazer algo impossível. Porque senão você está vivendo de uma hipocrisia muito grande, né? Então a separação do qual a Bíblia fala é uma separação espiritual e não física. Veja aqui o que diz Marcos, capítulo 2, verso 15 ao 17. E aconteceu que, estando assentado à mesa em casa destes, também estava assentado à mesa com Jesus e seus discípulos, muito publicanos e pecadores, porque eram muitos, e tinham o seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe com publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhe: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Veja aqui o próprio exemplo de Jesus. Irmão, para nós entender a vida de Jesus, tem vários aspectos, né, da vida dele. Mas um dos aspectos que eu quero abordar aqui é o seguinte: Jesus, ele veio e não viveu como os religiosos da época. Os religiosos da época tinham criado um monte de doutrinas, de preceitos, que Jesus mesmo chamou de doutrinas e preceitos de homens. Coisas ali que atrapalhava a obra de Deus, né? Que botava dificuldade ali nas pessoas no quesito quanto à salvação. E Jesus, ele veio e ele não se adequou ali, digamos assim, né? O que aquelas pessoas pensavam. E os religiosos da época de hoje não é diferente. Eles já criaram muito conceitos na sua cabeça, conceitos que eles vêm aprendendo das tradições, das denominações de onde eles vieram, e criam um conceito aonde a palavra de Deus não apoia. Então, quaisquer igreja, denominação, agremiação religiosa, grupo, seja lá o que for, que elas começar a colocar na sua cabeça: olha, nós precisamos comprar uma fazenda para nós fazer uma comunidade e sair fora do mundo, porque a Bíblia diz que nós temos que viver separado do mundo. Irmão, você pode ter certeza que você vai ter problema com isso. E isso já aconteceu e vem acontecendo. Uns criam lá uma sociedade separada, lá no lugar longe, né? Para levar as pessoas para lá. Outras querem continuar ali no mesmo lugar, mas botando na sua cabeça que a partir de então você tem que conversar pouco com seus amigos, você não tem mais amigo, né? Você tem que abandonar pai e mãe, porque a Bíblia diz isso, né? É esse tipo de coisa, é esse tipo de aspecto que eu coloquei lá na característica de seita, porque a seita faz isso. Uma seita, ela pode não ter todas aquelas características, mas alguma daquelas características ela vai ter. E tem algumas seitas que elas implantam isso na cabeça das pessoas. De repente você tinha um amigo aí que começou a frequentar uma dessas seitas e não quer ser mais seu amigo, não quer nem conversar com você mais porque você é pecador. Então veja que Jesus, ele veio quebrando esses paradigmas, né? Jesus estava ali na passagem que acabamos de ler e foi lá comer com publicano e pecadores. Só que tem um porém aqui, viu? Os publicanos e pecadores aqui tinham o seguido, a Bíblia está dizendo, né? Então, pecador todo mundo é, né? Só que aqui é o diferencial que estavam seguindo a Jesus. E se estavam seguindo a Jesus, então eles estavam sendo discípulos do mesmo. Então Jesus estava ali comendo com eles. E Jesus mesmo disse que ele veio para buscar quem? O que se havia perdido. Em outra parte, ele disse que não tinha vindo senão para as ovelhas perdidas de Israel. Então, o cristão, meus queridos, ele tem sim que conversar com o descrente, ele tem que conversar com o ímpio, mas sempre ele na posição de cristão, sempre ele estando no domínio da situação, sempre ele tentando transmitir algo e não receber. Porque teve situações aí, a gente tem notícia do indivíduo
Falar, eu vou lá pregar na boca de fumo, um ex-viciado, por exemplo, né? Jesus me libertou, agora eu vou lá pregar para meus amigos. Ele não estava preparado. Aí teve caso aí da gente ficar sabendo do indivíduo chegar lá, né, com a Bíblia dessas caras aí, Bíblia de estudo, a Bíblia cara, chegar lá e em vez de ganhar aquelas pessoas para Jesus, trocar a Bíblia lá em troca de droga. É lamentável, né? Então nós temos que entender que existe caso e casos. Se você não consegue, se você é fraco na fé, se a sua condição espiritual não permite que você tenha esse contato, eu aconselho que você se afaste. Que você se afaste realmente. Se você tem um amigo, por exemplo, que você era da droga junto com ele, digamos assim, e você tem uma tendência, você está propenso a voltar, então é bom que você se afaste para o seu próprio bem. Só que isso não é via de regra, isso é uma exceção. A via de regra que a Bíblia nos apresenta é que você, como cristão, você tem que brilhar no meio das trevas. Você tem que levar a palavra de Deus. E levar a palavra de Deus, meus queridos, não é ficar entre quatro paredes lá, um brigando por palavra, por oportunidade, igual a gente vê por aí. A obra de Deus, ela está no beco, nos valados, nos lugares mais longínquos, aonde ninguém vai. Até aproveitando o ensejo aqui, eu quero dizer para vocês que eu vi uma frase muito linda na frente de um templo religioso, né? Escrito assim: entrai para adorá-lo, saí para servi-lo. Ou seja, ali no templo é somente um lugar de adoração. O verdadeiro serviço está lá fora. Agora só que a gente percebe, né, que inverteram tudo. É por isso, irmão, que nós nos motivamos a estar aqui gravando conteúdos aqui para que possamos ajudar pelo menos uma parcela do povo e que, se for possível, alguma das pessoas abandone o costume errado. Que as pessoas aí colocaram como servir a Deus lá dentro de quatro paredes. E é mentira que não é. O verdadeiro serviço de Deus está fora de quatro paredes. É lá fora de quatro paredes que as pessoas realmente precisam. Porque você vê uma grande cidade muitas vezes e você chega lá na denominação, tem meia dúzia lá dentro. E a gente vê, irmãos, essa realidade triste, essa realidade aí, irmãos, lamentável, cada dia mais se agravando. Você vê aí grandes templos com meia dúzia de pessoas lá dentro. Veja aqui o exemplo de Jesus Cristo, né? O que Jesus poderia fazer? Jesus, irmãos, ele poderia ter nascido lá num palácio. E lá no palácio ele dizia: olha, eu sou filho de Deus, eu estou aqui, quem quiser ouvir alguma coisa, eu estou disponível no domingo, eu estou disponível mais 2 ou 3 dias da semana, o resto aí eu não estou disponível, eu vou se reunir com vocês. Não, irmãos, não foi isso que Jesus fez. Jesus, após os seus 30 anos de idade, ele foi, pelo que dá para nós entender, ele começou a viver 24 horas no meio do povo. Só que Jesus ele estava preparado para tal situação. Agora, o que nós queremos dizer é que você tem que viver no meio do povo, porém separado deles espiritualmente. Você está no meio deles, mas você não faz o que eles fazem. Você conversa com ele, a sua conversa é diferente da deles. Até porque você tem que ter um respeito da parte do mundo. O mundo tem que te respeitar. Vou me lembrar o versículo, nem o capítulo, nem o livro aqui, mas o apóstolo Paulo diz assim: é que os homens nos considerem como ministro de Deus, dispenseiro. Então, ou seja, qual homens, irmãos? Eu creio que todos os homens. Todos os homens têm que reconhecer que você é um cristão. Querendo admitir ou não, ele tem que entender que você é um crente, que você é diferente dele. E quem que vai fazer com que eles cheguem a tal conclusão? É você pelas suas atitudes. Lembrando aqui, meus queridos, que evangelho, que cristianismo não é constituído de palavras. Cristianismo não é constituído de teorias, mas é de prática. Hoje em dia nós vemos muito blá blá blá, blá blá blá, muita teoria, muitos ensinos,
e muita pouca prática, quase que zero de prática, porque o povo que se diz cristão vive no meio dos outros aí como se não fosse. Existem pessoas aí que, se você não conhecê-lo mais de perto, você nunca vai saber que ele é um cristão, porque ele vive exatamente como as outras pessoas vivem. Aliás, irmãos, me veio aqui na mente agora algo aqui que é extremamente relevante para esse assunto. Existe um ditado que diz que o meio faz o homem. Então veja que o ser humano, ele é o bicho com maior facilidade de adaptação. As pessoas falam aí, né, de missão transcultural. Meus queridos, a possibilidade de você ir lá para outra cultura e ficar moldado por eles é muito grande. A possibilidade de você ir para lá e começar a viver como eles vivem é muito maior do que você ir lá e fazer eles entrar na sua, digamos assim. Para você mudar alguém, é mais fácil com que ele te mude. Existe um dizer aí que é mais fácil 15 pardais ensinar um curió a cantar do que um curió ensinar 15 pardais a cantar. Quem foi criador de passarinho sabe disso, né? Que o passarinho, ele pega o canto de outro pássaro. E o curió, ele pega o canto do pardal. E o pardal jamais vai pegar o canto do curió. Outra coisa que nós temos que entender é o seguinte: aquilo que é anormal para você é normal para outro. Então você está aqui no Brasil, você vê uma outra cultura lá, fala, meu Deus, mas como que é que eles vivem desse jeito? Para você é anormal, só que para eles é normal. Você vai chegar lá e você vai ser uma pessoa diferente. Eu estou falando outra cultura, né? Mas lembrando que o próprio Brasil ou qualquer outro país, existem pessoas com todo tipo de cabeça. Cada pessoa encara um fato com uma cabeça. Cada pessoa encara um determinado assunto de uma determinada situação. Então, qual é a régua? Qual é a base? Qual é o parâmetro? O parâmetro não é nem a minha cultura, nem a minha maneira de entender, nem o meu modo de viver, e nem a sua maneira de viver, nem o seu entendimento. Não. Nem eu, nem você que podemos impor nada a outro. Só que o que nós temos que fazer? É nós ver o que as Escrituras dizem e nós formatar nossa vida de acordo com as Escrituras. É isso que nós precisamos fazer. João capítulo 17, verso 15. Jesus estava orando e ele pediu ao Pai o seguinte: para que não tirasse os discípulos do mundo, mas que os livrasse do mal. Agora é interessante, irmãos, nós atentarmos para o seguinte, que existe 3 tipos de mundo nas Escrituras. A palavra mundo, na linguagem bíblica, tem 3 significados. Um dos significados é pecado. Você não pode ser do mundo, então você não pode ser do pecado. Agora, o mundo que Jesus está falando aqui é o mundo, o planeta Terra, onde nós vivemos. Agora, o mundo também aí é um sistema que está disposto a funcionar sem Deus. Esse mundo político, a forma com que as pessoas vivem, ela é satânica. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, quem comanda esse sistema de coisas que está aí é o inimigo, na verdade. E nós estamos no meio disso. Só que o nosso desafio é o seguinte, é não se contaminar com esse mundo. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Ó? Não peço que tire do mundo. Então, você vai ter que viver no mundo. Só que você vai ter que se livrar do mal. É isso que Jesus está dizendo aqui. A palavra de Deus aqui também em Mateus 19 e 29 diz assim, ó, Jesus dizendo, né? E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos ou irmãos, ou pai ou mãe, ou mulher ou filhos, ou terras por amor do meu nome, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Mas aí você vai dizer, então, sou obrigado a deixar realmente minha mãe, meus irmãos. O que Jesus está dizendo aqui é que nós devemos abandonar pai e mãe e tudo mais. Não, meu querido, não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que se sua família não é cristã,
seu pai, sua mãe, seus irmãos não é cristão, e você se converte e passa a servir a Deus, então você tem o dever ali de ganhar sua família para Jesus. A sua primeira atitude será esta. Você chega na sua casa e diz, olha, pai, mãe, irmãos, agora eu sou outra pessoa, agora eu sirvo a Jesus Cristo. E você vai ter que mostrar a eles que o caminho da salvação é o que eles precisam também. Agora, essa é a sua primeira atitude. A sua primeira atitude é tentar ganhar seus familiares para Jesus. Agora, o que Jesus disse, que você abandonar pai e mãe, é um caso extremo. É um caso extremo da sua mãe dizer, não, não quero saber disso. E a partir de hoje, ou você fica com Jesus, ou você fica comigo. Se você quiser continuar servindo a Jesus, eu não sou mais sua mãe, só que você tem que mostrar que é diferente e agir diferente dela. Falar, pois é, minha mãe, o que você quer que eu faça então? Sua mãe diz, eu quero que você saia de casa agora. Vai morar na rua, vai morar embaixo da ponte, qualquer outro lugar, menos na mesma casa que eu, porque eu não aceito crente aqui, não aceito cristão aqui. Então você ainda tem que mostrar que é diferente. Então tá bom, minha mãe, eu tô saindo, mas o dia que você mudar, o dia que haver uma mudança de atitude na sua cabeça, você pode saber que o seu filho continua existindo e eu vou continuar orando por você, por toda a minha família. Essa é a sua atitude. Então, de você deixar pai e mãe por amor a Cristo, é um caso extremo. Também podemos entender essa passagem como você ter a sua salvação acima do amor da sua mãe, acima do amor da sua família, acima dos valores, né? Aqui vamos falar de valores. O apego, né? Que às vezes você tem mais apego à terra do que a Deus. Então nós temos que tomar bastante cuidado com o tal do mal entendido, né? Que alguém pode ter ouvido aquilo que foi falado lá sobre seita, que quer viver separado da sociedade, e aí entender, falar, então você está defendendo que nós temos que andar misturado com o mundo. Bom, nós temos que ser do mundo, andar no meio das pessoas, né? Mas não fazer o que eles fazem, não se contaminar com aquilo que com as práticas deles, né? Agora, se separar da sociedade, isso é humanamente impossível. Você está fazendo uma coisa ali que você vai ter problemas e você não vai aguentar viver desse jeito, né? Sem falar que isso é antibíblico também, né? O que Jesus nos dá a entender é que a partir do momento que você aceita a fé, que você se torna um cristão, você tem uma missão. É transmitir, é compartilhar a sua fé com as outras pessoas. E não procurar se afastar das pessoas. A menos que você seja fraco demais e não vá aguentar a prova. A palavra de Deus diz, sede santo porque eu sou santo. Isso é Deus dizendo, sede santo porque eu sou santo. Levíticos 11, versos 44 e 45. Levíticos 19, verso 2. Deus ordena aos israelitas a serem santos. Mas qual é a conotação de santo? Qual é o significado? Irmão, santo é o povo separado. Só que se for para falar disso, só isso já dá uma pregação muito grande, né? Só isso já dá um vídeo muito grande. Ou uma pregação ao vivo. Mas a separação, ela é uma separação do pecado, uma separação do mundo. Você não fazer o que os outros povos fazem, porque o cristão, na verdade, ele tem que ser diferente. A palavra de Deus diz que Deus nos chamou à pureza e não à imundícia. Então a separação, meus queridos, ela se dá mais no âmbito espiritual. Claro que existe a parte física, né? Mas no outro vídeo nós estávamos falando de um extremismo. O cristão ele não pode ser extremista e chegar às raias do fanatismo. Porque o fanatismo, na verdade, ele é uma hipocrisia. Se você conseguir ser santo ao extremo, amém.
Mas o problema das pessoas fanáticas é que ela demonstra uma coisa que eles não são. Esse é o grande problema. Mas em qual área da minha vida, em qual parte da minha vida que eu tenho que ser santo? 1 Pedro 1, 15 e 16 diz assim: Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito, sede santo porque eu sou santo. Uma referência lá ao Velho Testamento, Deus falando com os israelitas, né? Então Deus confirmando no Novo Testamento que Deus quer um povo santo. Meus queridos, eu até penso que o que vai destruir o mundo, o que Deus levará à destruição desse mundo, o que levará Deus a destruir, é justamente a mistura. Porque desde o princípio, Deus vem falando que Deus quer um povo separado, um povo zeloso, um povo de boas obras. Mas a gente vê que não é isso que acontece, né? Nós vemos, na maioria das vezes, um povo misturado. E a mistura, no capítulo 6 de Gênesis ali, foi o que levou o povo antediluviano a perecer. E hoje em dia, irmãos, a gente vê que não é diferente. As pessoas estão numa denominação, professam uma fé, mas a maneira deles viver não é diferente do povo que não é cristão. Então é uma mistura. Então eu defendo que o crente tem que andar na santidade? Claro que sim. Claro que sim. Agora, o que eu estava falando no outro vídeo é uma maneira extremista e hipócrita de se fazer isso. É o que as seitas por aí fazem. Elas começam a dizer que elas são melhores do que as outras pessoas e que você deve se afastar do fulano, do cicrano, de outras denominações. Você não pode nem frequentar outra denominação. Você não deve nem saudar o fulano, e assim por diante. Sendo que Jesus provou o contrário, né? Jesus comeu com pecadores, Jesus conviveu com pecadores, porém ele não pecou. Agora, como eu disse em outra ocasião, se você vê que isso traz mal para a sua vida espiritual, então afaste-se. Só que aí é uma exceção e não uma regra. A regra é que você, como cristão, tem que viver no meio do povo ímpio. Só que você tem que estar lá fazendo a diferença. Você tem que estar lá como a luz no meio das trevas. Até porque é impossível você se afastar de uma vez por todas. Você viver 100% isolado, ou então você viver numa comunidade somente cristã, isso eu creio que nunca aconteceu em nenhum período da história. De alguém fazer uma comunidade 100% cristã, evangélica, sei lá o quê, e você viver ali dentro, né? A ideia, na verdade, da criação do povo de Israel foi isso. Uma nação inteira para ser santa. Só que o homem, irmãos, em todos os testes aplicados por Deus, o homem fracassa. Então ninguém vai chegar lá diante de Deus na condição de salvo pelos seus próprios méritos, por causa das suas obras. Qualquer um de nós que chegar diante de Deus vai ser pela misericórdia dele. Qualquer um que entrar pelas portas celestiais, nas mansões celestiais, vai dizer, olha, eu estou aqui por misericórdia, que se fosse por mim mesmo eu não estaria aqui. Ok, meus irmãos? Então espero aí ter ajudado em alguma coisa e até esclarecido, né, a pessoa que comentou aí, que ele falou que não concordava com a pontuação, né, que ele achava que o crente devia ser separado. Sim, meu querido, ser separado do pecado, ser separado do mundo, mas não de uma forma extremista e não de uma forma hipócrita como as seitas fazem, ok? Um abraço a todos aí, que Deus abençoe o Brasil.